Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, você amiga, você amigo que estão aí se esforçando, se empenhando para realizar o Exame Nacional de Ensino Médio, ou seja, o Enem. Esta videoaula trata das noções básicas, ou seja, as noções essenciais que você precisa ter na hora de produzir o seu texto, para fazer a prova de redação. Bom, então vamos aí aos aspectos básicos do ponto de vista estético da sua prova. Primeira questão que você precisa considerar, bastante simples, mas essencial: o uso da letra legível. Tá? É importante que a sua letra seja legível. A letra legível não quer dizer que ela precisa ser uma letra bonita, ela simplesmente precisa ser legível. Pode ser uma letra de forma, pode ser uma letra cursiva, ou seja, letra de mão. Pode até ser uma letra que misture letra cursiva e letra de forma. Isso não importa, contanto que a sua letra seja legível. Tá? Por uma questão muito básica, o teu corretor precisa compreender, sem muito esforço, aquilo que você escreveu no seu texto. Tá bom? Outro aspecto importante que muitas vezes é ignorado pelos participantes do Enem: a questão da diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas, tá certo? É comum que muitas pessoas, tentando fazer uma letra legível, utilizem somente letras maiúsculas, tá? Cuidado, por quê? Porque na língua portuguesa nós temos a regra, ou melhor, regras específicas para o uso de letras maiúsculas. Por exemplo, letra maiúscula no início de frases. Nós só iniciamos frases com letras maiúsculas. Outra questão importante: o uso dos nomes próprios. Na hora de escrever um nome próprio, nós utilizamos letras maiúsculas. Em outros casos, não. Por esse motivo, a diferenciação faz parte do critério básico de correção. Tá bom? Então, não se iluda. Na hora de fazer a prova, diferencie as letras maiúsculas de minúsculas. Tudo bem? Outra coisa bastante importante é a delimitação clara dos parágrafos. Certo? O que quer dizer isso? Aquela coisinha básica que as professoras lá no ensino fundamental 1 ensinavam para os aluninhos. Na margem coloca-se o dedão, né? Muitos colocavam lá o dedão, e a distância entre a margem e a parte do dedão, direita do dedão, ia marcar um espaçozinho para que se iniciasse então a primeira frase do texto e depois os parágrafos subsequentes. Então a delimitação clara dos parágrafos nada mais é do que esse espaço inicial da margem para a primeira palavra da primeira frase, que é o parágrafo, e depois para os demais parágrafos. Então fiquem bastante atentos a isso, tá? O corretor, ele sem ler o parágrafo, ele tem que conseguir identificar quais são os parágrafos do seu texto, tá? No caso do Enem, nós corretores procuramos 4 parágrafos, tá? De 4 a 5 parágrafos. Nós conseguimos identificar isso sem nem ler o texto, tá? Então essa delimitação precisa ser bastante clara. Outra questão importantíssima: respeito às margens. Então você tem uma margem à esquerda e uma margem à direita. Você deve, nas suas linhas, contemplar o texto de uma margem, início de uma margem, até a outra margem, tá bom? Nós vamos ver um pouquinho melhor isso logo adiante. Então vamos lá, o parágrafo. Vamos considerar mais especificamente agora o parágrafo. Se você olhar aí esse slide, você vai perceber que nós temos 2 parágrafos. Eu não preciso ler o texto para identificar esses 2 parágrafos. São esses 2 espaços, né, que têm praticamente a mesma distância, são correspondentes. Então eu tenho aqui, se você pode ver aí, olha, um primeiro parágrafo marcado por essa margem e o segundo parágrafo marcado por essa outra margem. Então esse é um aspecto importante do texto, bastante simples, né, mas importante na construção do seu texto. E nós temos aqui também, se você observar, à esquerda uma margem
e à direita uma outra margem, tudo bem? Então eu tenho que respeitar essas margens, não posso nem passar a margem e nem escrever e mudar de linha antes de chegar até ela. Por isso a necessidade também de dominar a separação silábica, tá bom? Então vamos dar uma lida aí no que está escrito. Olha só, parágrafo. Delimitar um parágrafo consiste em deixar um espaço inicial facilmente identificável que permita ao leitor perceber o modo como foi organizado o texto. Então isso tem a ver com a própria estruturação, organização do texto. No texto, olha lá, o segundo parágrafo. No texto dissertativo, o primeiro parágrafo geralmente apresenta a tese, né? Então isso a gente vai estudar numa outra videoaula, né? Então no primeiro parágrafo a gente apresenta a tese. Os demais parágrafos são aqueles dedicados aos argumentos, né? E o último parágrafo é o parágrafo da conclusão. Tudo bem? Algo bem simples aí, mas que faz toda a diferença na hora da correção. Linhas e margens. Linhas e margens. Para que as margens sejam respeitadas a contento, frequentemente é importante lançar mão, ou seja, lançar mão do recurso da separação silábica. Tá certo? Tem que separar corretamente as sílabas. Tem dificuldade em relação a esse assunto? Pega uma gramática, a regra é bastante simples, você não vai ter a menor dificuldade depois de consultar uma gramática em fazer a separação silábica adequada. Fique atento, porque isso conta a seu favor na hora de fazer a prova. Bom, vamos ver mais adiante linhas e margens ainda. Olha só, isso é um problema sério. Olha, vamos ler aí. Ó. A tentativa de ocupar maior número de linhas por meio de espaçamento ostensivo entre as palavras é facilmente percebido pelo corretor. Então é aquele participante lá que quer ocupar o máximo possível de linhas, não tem muito conteúdo, e aí ele começa a, entre uma palavra e outra, aumentar o espaço. Às vezes, entre cada espaço cabe quase uma palavra. Cuidado, tá certo? O corretor percebe qual que é a tática aí do participante. Outro problema, encolher a letra ou aumentá-la ao chegar à margem. Então o cidadão não quer fazer a separação silábica e quer chegar até a margem direita. O que ele costuma fazer? Ele vai aumentando a letra. Ou quando ele não consegue colocar a palavra inteira, ele vai diminuindo a letra, tá certo? Para evitar fazer a separação silábica. É, meu amigo, minha amiga, é um recurso reprovável. Conta contra você. Portanto, evite, tá certo? Evite sempre. É melhor conhecer melhor as formas de separar as sílabas do que correr o risco de comprometer a avaliação do seu texto por meio de uma tática tão primitiva, tá certo? Muito bem, então esses são os aspectos básicos do ponto de vista estético. Agora nós vamos dar uma olhada numa proposta geral, que é o tipo de proposta que você encontra no Enem, independente do tema. Tudo bem? Então esse é o enunciado da proposta. Então o Enem vai pedir para você uma dissertação argumentativa. O Enem só trabalha com dissertação argumentativa. O que é uma dissertação? É um texto que se desenvolve em torno de uma ideia. Tudo bem? Então, por exemplo, se o seu texto trata sobre preconceito, é uma dissertação. Se o seu texto desenvolve ideias em torno da questão da falta de água, é uma dissertação. Então, é um texto que se desenvolve em torno de uma ideia. Nele se espera encontrar uma tese, que é um ponto de vista a ser defendido ou a ser exposto. E, no caso do Enem, a dissertação deve ser argumentativa, o que significa que a sua tese deve ser sustentada, deve ser validada por argumentos, certo? Então agora nós vamos dar uma lida num enunciado
convencional do Enem. Olha lá, com base na leitura dos textos motivadores, a prova do Enem sempre vem com textos de apoio, e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo ou argumentativo em norma culta, escrita da língua portuguesa sobre o tema proposto, apresentando experiência ou proposta de ação social que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Então, se nós analisarmos esse enunciado, vamos observar que praticamente ele todo nos apresenta os critérios de correção do Enem, ou seja, aquilo que o seu corretor vai procurar no seu texto a fim de dar a sua nota. Tá bom? Vamos analisar aí por partes. Então, olha lá. Leitura dos textos motivadores. Há quem diga que não é necessário ler os textos de apoio que vem na prova. Esse é um erro, porque é nesses textos de apoio que você vai encontrar não somente o tema, mas também caminhos para desenvolver o seu raciocínio a respeito do tema. Não é para copiá-los, não é para reproduzir simplesmente as ideias que estão nesses textos, mas é para se inspirar neles e a partir daí estruturar o seu próprio texto, tá bom? Então é dali que nós retiramos o tema, é dali que nós retiramos a linha, o eixo argumentativo que nós vamos seguir ao longo do nosso texto. Depois, olha lá também destacar, conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Ou seja, o que se espera de você é que ao escrever você demonstre que você incorporou ao seu texto conhecimentos que você adquiriu principalmente na escola, sobretudo no ensino médio, afinal de contas é o Exame Nacional de Ensino Médio, né? Então aquelas aulas de história, de sociologia, até mesmo de matemática, tá? Esses conhecimentos eles devem aparecer de maneira coerente no texto, desenvolvendo a temática proposta. Tudo bem? Outra questão importante é que você pode usar conhecimentos que transcendem, ou seja, que estão além daquilo que você aprendeu na escola. Bom? E aí então o comando, né? O comando redija, faça, redija, escreva um texto dissertativo argumentativo, certo? Então aquele texto que se desenvolve em torno de uma ideia, de uma tese que é sustentada por argumentos. Outra questão que logo vem depois é o uso da norma culta, ou seja, você não vai escrever como você conversa cotidianamente, você não vai usar nem gíria, nem linguagem regional, não, você vai respeitar a norma culta da língua portuguesa, que é justamente aquelas normas que você estuda nas aulas de gramática. Então, o uso adequado dos pronomes, do singular, do plural, assim por diante. E aí, outra questão importante, apresentando experiência ou proposta de ação social, que é justamente um critério que vale 200 pontos e que vai na conclusão do seu texto, né? Então, vai ser proposto a você algum problema polêmico que envolva a sociedade de maneira geral e vai ser pedida pelo menos uma proposta de ação no sentido de solucionar ou suavizar, mitigar, suavizar esse problema, tá? Costuma ser um ponto bastante delicado nas provas quando nós chegamos à conclusão e não conseguimos desenvolvê-la adequadamente, porque nós precisamos realmente nos debruçar sobre aquele problema e pensar profundamente para apresentar qualquer tipo de proposta. Tudo bem? Depois, então, nós temos aí um outro critério de correção, só para você ficar a par, são 5 critérios de correção do Enem. Cada critério
valendo 200 pontos, de modo a somar o total, a sua prova de redação, ela soma o total 1000 pontos, tá bom? Então, outro critério é justamente esse aí. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos. Ou seja, para você desenvolver a sua argumentação e sustentar a sua tese, você vai trabalhar com informações, vai trabalhar com repertório, seja da história, da filosofia, da biologia, das ciências de maneira geral, e você vai ser obrigado a escolher neste repertório aquilo que mais é persuasivo, que é mais consistente para você argumentar. Tudo bem? Então, nós temos aí no próprio enunciado da proposta de redação do Enem os critérios que são cobrados. Mais adiante nós vamos vê-los de maneira geral, tá certo? Então, o que é que se espera de você? Né? Nós temos 5 critérios, como já disse, valendo 200 pontos cada. Um critério é o domínio da norma padrão da língua portuguesa, tá certo? Você que está aí assistindo esse vídeo certamente domina a língua portuguesa, fala português todos os dias, conversa com seus amigos. No entanto, a grande questão no Enem é: será que você, falando a língua portuguesa, domina de fato a chamada norma padrão, ou seja, o português formal, aquele português que é utilizado, por exemplo, de maneira bastante ostensiva nos meios de comunicação, como os jornais de grande tiragem? Você usa você se expressa por escrito usando esse português mais formal? É essa uma indagação que é feita a respeito da sua prova, né? Que você fala bem o português, ou seja, que você usa adequadamente no seu contexto, isso não há dúvida. Mas a pergunta é: você é capaz de utilizar um português formal? Esse é um critério de correção. O outro critério de correção: você conseguiu entender de fato a proposta de redação? Ou seja, houve compreensão da proposta de redação? E é aí que nós precisamos tomar um sério cuidado. Por exemplo, existe aquilo que nós chamamos de tema e aquilo que nós chamamos de assunto, tá certo? Então, por exemplo, vamos supor que o tema seja computadores. Computadores está dentro de um assunto maior, que é tecnologia. Se o participante do Enem escreve sobre tecnologia e trata, por exemplo, dos satélites, trata das redes sem fio, trata dos celulares, das convergências de mídias, mas não se aprofunda na questão dos computadores, ele não acertou o tema, ele não acertou a proposta. Ele fez aquilo que nós chamamos de tangenciar o tema. Ele chegou bem perto do tema, mas não abordou o tema, tá certo? Para que ele conseguisse de fato acertar a proposta, ele deveria escrever. Ele poderia até abordar a tecnologia de maneira geral, mas ele precisaria se aprofundar na questão dos computadores, tá certo? Esse é um erro simples, básico, mas que costuma acontecer e compromete bastante a nota do participante do Enem, tá bom? Outra questão importante: seleção e organização das informações. Então, na hora que o corretor lê o seu texto, ele quer identificar informações que sejam coerentes, que digam de fato respeito àquele tema. Outra coisa que ele quer perceber é se você, ao apresentar essas informações, você as organizou de maneira convincente, de maneira a ilustrar bem os seus argumentos, tá certo? Não basta simplesmente lançar as informações ali e considerar que essas informações deem conta do seu texto. Não, elas precisam ser organizadas. É preciso haver a sua preocupação ao desenvolver um tema, ao estruturar a sua redação, em pensar quais são as informações que de fato você deve utilizar, são prioritárias para você desenvolver o tema, e quais são aquelas que seriam interessantes, mas em vista do espaço que você tem para escrever, você não vai poder utilizá-las,
né? Então esse critério vai ser cobrado de você. Quarto critério, vamos lá. Demonstração de conhecimento da norma padrão culta da língua portuguesa para desenvolver a argumentação no texto. É semelhante ao primeiro critério, mas não é igual, porque no primeiro critério ele quer saber se você domina a norma padrão, ou seja, você consegue usar uma linguagem formal. No quarto critério ele quer saber se você sabe escrever conforme a gramática, se você conhece as regras gramaticais do uso do singular, do uso do plural, do uso do hífen, da separação silábica, das preposições, das regências, dos pronomes, né? É esse o questionamento que o seu corretor vai fazer ao ler o seu texto. Então, é necessário sim conhecer gramática, é a gramática aplicada ao texto. E vamos então para o quinto critério, que é aquele critério que gera bastante problema. Elaboração de uma proposta de solução para os problemas abordados ao longo do texto, né? Então você vai tratar um tema polêmico, problemático, e a grande questão é, você consegue oferecer alguma proposta de solução para esse problema, né? É isso que se espera no último critério, que vai envolver a sua conclusão, tá certo? Importante, o que você for propor precisa respeitar os direitos humanos e considerar as diversidades socioculturais, tá certo? Qualquer proposta extremista é logo descartada pelo corretor e você corre risco de perder pelo menos 200 pontos da sua nota, tá certo? Muito bem, e para evitar o zero, você me pergunta, vamos ver? O que você não pode fazer? Fugir totalmente ao tema. Fugir totalmente ao tema. O tema é Polo Norte e você escreve sobre o Polo Sul. É zero. Tudo bem? Não importa que você escreveu com uma linguagem formal, que você usou a norma culta, ou seja, escreveu todo o seu texto respeitando as normas gramaticais, não teve nenhum erro de ortografia, sua letra foi legível, o texto foi todo estruturado em parágrafos, não importa. Escreveu sobre o tema errado, zero. Outra questão importante, não obediência à estrutura dissertativa argumentativa. Era para escrever uma dissertação, você escreveu uma história, você narrou uma história, ou você fez 10 parágrafos de 2 linhas, ou você escreveu em versos. Meu amigo, minha amiga, não tem como. Zero, tá certo? Outra questão agora importante, a proposta vai te oferecer no mínimo 7 linhas para desenvolver seu texto. E é aí que muitos se enganam e acham assim, consideram que ao escrever 8 linhas, eles se safaram, eles conseguiram tirar uma nota no Enem. Conseguem, mas é uma nota praticamente irrisória, certo? Por quê? Porque é um texto argumentativo, com tese e desenvolvimento de argumentos e propostas, não pode ser satisfatório somente com 7 linhas. Então a gente pode pensar num texto bom, com bom conteúdo, com 25 a 30 linhas. Se escreveu menos que 7, zero. Se escreveu 7 ou 8 linhas, ou 10 linhas, ou 13 linhas, tira a nota, tira, mas uma nota muito baixa, irrisória. Tudo bem? Quarto critério para tirar zero, se você quiser se empenhar, você tem o seu livre-arbítrio, meu amigo. Olha só, imprompérios. O que é isso? Não vai escrever absurdo, não vai escrever ofensa, não vai escrever palavrão. Escreveu ofensa, palavrão, zero. Fez desenho, zero. Outras formas propositais de anulação. Riscou o texto, fez um comentário ali para o corretor. Corretor, tenha dó de mim, zero. Tudo bem? Ou parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. Importante. Alguns anos atrás, nós vimos, foi polêmico, alguns candidatos, alguns participantes do Enem que escreveram um parágrafo com uma receita de miojo,
ou um parágrafo com o hino de um time, os corretores ficaram divididos, alguns deram uma nota, outros deram outra. Agora já existe um critério. Se houver qualquer parágrafo, qualquer trecho no texto completamente desconectado do desenvolvimento do eixo argumentativo do tema, 0. Não tem conversa. Tudo bem? Para que o cidadão vai fazer isso? Certamente não está esperando utilizar o Enem como uma forma de ingressar na universidade. Bom? Quinta questão: desrespeito aos direitos humanos. Então, escreveu algum tipo de proposta absurda, fez comentários racistas, misóginos, ou seja, depreciando a figura da mulher ou a criança, defendendo a violência, desrespeitou os direitos humanos, não tem conversa, é 0. Tudo bem? Por fim, redação em branco, mesmo que esteja ali o rascunho, o corretor não vai ler o rascunho, tá certo? 0. Copiou o texto motivador, quer dizer, não sabia o que escrever, copiou o texto lá de apoio, o texto que foi fornecido na própria prova, 0. Copiou trechos do texto motivador, perde a nota daquele trecho, tá bom? Então, cuidado com isso, esteja atento, não cometa nenhum tipo de erro desse tipo e assim evite o 0, certo? Muito bem. Você gostou dessa videoaula? Nós temos um curso de redação para o Enem. 5 aulas para cada módulo. São 4 módulos, cada módulo com 5 aulas. Você pode escolher o módulo conforme a sua necessidade, conforme o seu interesse. Você não precisa assistir a todos os módulos, né? Conforme os seus interesses. Primeiro módulo, se interessar, aprenda a usar os critérios de correção do Enem a seu favor. Você vai estudar cada critério especificamente e vai entender como utilizá-los de modo a conquistar a nota que você almeja. Tudo bem? Segundo módulo, aprenda a esquematizar e a escolher a linha de abordagem do tema. Você está lá diante do tema, e aí, como é que você vai pensar a sua redação? O que você vai colocar de informação ali? Como que você vai abordar o tema? Conheça os tipos de introdução e modos de propor a tese com o objetivo de valorizar o seu texto, certo? Então, para te ajudar principalmente a estruturar o seu texto e a fazer a introdução. Terceiro módulo, aprenda a utilizar diferentes tipos de argumento, ou seja, argumentar de modo persuasivo, quer dizer, convincente e com estilo. Tudo bem? São 5 aulas nesse terceiro módulo. E por fim, o quarto módulo, aprenda a fazer conclusões persuasivas, convincentes, aquele critériozinho lá de 200 pontos, tá certo? Com propostas relevantes de intervenção social. Tudo bem? Então é isso que nós oferecemos a você. E quem vos fala, esse aí sou eu, tá certo? Sou o professor Léo, professor de língua portuguesa, ensino médio e cursinhos pré-vestibulares. Autor de um livro de produção textual, de material didático de cursinhos, de videoaulas de literatura e de um blog que você encontra aí na rede, o chamado lousamagica.blogspot.com, tá certo? É um blog especializado em língua portuguesa. Minha amiga, meu amigo, espero que tenha gostado desta aula, espero que conheça as nossas outras aulas e muita sorte, muito estudo e muita perseverança. Um grande abraço.